de Deus renovar as nossas forças. A primeira é quando Deus vem a nós. Presta atenção, todo cristão, irmãos, todo cristão, todos aqueles que professam o nome de Cristo, ele precisa estar atentos todos os dias para esse tipo de manifestação de Deus. Vou citar um exemplo. Paulo, ele teve essa experiência e ele conta lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 16. Diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Paulo aqui, querido, está morrendo pela igreja e a igreja o abandona. Paulo está no cárcere, sofrendo pela igreja e a igreja abandona. Paulo sabia que não iria sair dali. Preste atenção, Paulo sabia que não iria sair dali. Agora imagine o nível de estresse e de angústia que o apóstolo está passando, morrendo pelos seus irmãos e os seus irmãos virando as costas para ele. Aí o interessante é que no versículo 17 diz a palavra de Deus assim, mas, preste atenção, Paulo está preso, aonde a igreja abandonou ele, aonde todos que andavam com ele abandonou, aonde todos aqueles que ele escreve a carta não vai visitar, e agora ele está angustiado, e ele, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém foi me visitar, antes me abandonaram, Timóteo. Aí o interessante é onde vem a pessoa que espera em Deus, que se alimenta em Deus. No versículo 17 ele diz assim, na minha primeira defesa ninguém foi, a 17 eu quero, perdão, mas o Senhor, escute, mas o Senhor me assistiu. Não tinha João, não tinha Carla, não tinha Maria, não tinha Joana, não tinha Timóteo, não tinha Apolo, mas o Senhor estava com Paulo. Ele disse: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Me revestiu de força. Aí ele vai dizer: para por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, a todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. E quando se fala de leão aqui, ele está usando uma metáfora para dizer: eu fui libertado da angústia que eu estava passando, porque o Senhor me assistiu. E quando ele me assistiu, ele estava comigo e ele me revestiu daquilo que eu estava precisando, que era força nele. Essa experiência você precisa ter. Essa experiência eu e você precisamos ter. É a experiência da visitação de Deus. Paulo teve essa experiência e recebeu a intervenção de Deus, irmãos. Há várias maneiras, porém a mais top dela é quando nós recebemos a visitação de Deus. Aonde? Na igreja? Não. Aonde? Na rua? Não. Aonde? Quando você está sós com Ele. É quando você dobra o seu joelho e você não quer aparecer. É quando você dobra o seu joelho que ali não tem nenhum passarinho cantando, não tem filho te incomodando, não tem esposa falando no ouvido, não tem marido dizendo faz isso aqui. Não, é quando você está sós com Deus. E quando você está sós com Ele, a melhor maneira, a mais gostosa, é quando Ele vem ao teu encontro e fala ao teu coração. Essa é a melhor delas, a visitação de Deus, quando estamos a sós. Porque tem coisa, pastor Elmi, que Deus não vai revelar na multidão, mas tem coisas que Deus só vai revelar lá no íntimo e no secreto. É por isso que tem pessoas que ainda não viveu o sobrenatural de Deus, porque não tem vida de intimidade com Deus, não tem vida a sós com o Senhor. Aí só tem no meio da multidão. Segunda maneira, vou pular aqui agora. Quando vamos até Ele. A primeira é quando Ele vem até nós. A segunda é quando nós vamos até. É necessário uma mão de via dupla. Porque não é simplesmente Deus vindo e eu andando para trás. Não é assim. Deus não age dessa forma. É eu dando um passo para o Senhor, você andando outro passo para o meu encontro.
Por isso que a Bíblia diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis. A Bíblia está dizendo. Mas espera aí, eu busco Deus na madrugada e não estou encontrando nada, é porque você não está buscando de todo o coração. No versículo diz: e buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscar. Tem uma maneira de buscar, não é de qualquer maneira. É de todo o nosso ou de todo o teu coração. Agora aí está o segredo: busca de todo o coração. Eu tenho a convicção e a certeza que Deus vai falar com você. Então a segunda é quando vamos até Ele. Todo cristão que deseja ter uma vida vitoriosa e disposição para enfrentar as batalhas da vida precisa ter um tempo a sós com o Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 6, eu vou só dar uma narrativa. Davi, ele chega, o tempo já está. Davi chega de uma missão e olha para a cidade e vê ela completamente em ruínas. Por quê? Os amalequitas, na ausência de Davi, eles invadem a cidade e eles causam destruição, matam muitas pessoas e levam cativo as crianças, as mulheres e toda a tua família. E quando Davi vê aquela cena, aparece alguém que não foi levado, dos que sobraram, e explica a Davi a situação que aconteceu naquela cidade. E quando explica, diz a Bíblia, querido, aleluia, que Davi, ele chora amargamente. Davi, ele chora amargamente. E o interessante é que eu quero fazer uma aplicação aqui para a nossa vida. Assim como Davi chorou amargamente, é como você tem chorado amargamente. É como muitas das vezes nós temos chorado amargamente. Só Deus sabe, querido, a maneira como que você está passando. É Deus que sonda corações. Às vezes a gente está no meio da igreja sorrindo, alegre, contente, mas nós estamos passando por algumas provas, a qual está arrancando de nós muitas lágrimas. E é normal na vida cristã. E o interessante é que alguns têm algum choro mais leve, mas tem muitos que têm um choro mais pesado. Tem gente, irmãos, que tem filhos no meio das drogas, que já fez de tudo para ser liberto, já levou em clínica, já levou em outra. Eu tenho, porque a minha família passa por isso. Eu tenho um sobrinho que está numa vida, essa vida deplorável, miserável, do mundo das drogas. E a minha irmã é serva de Deus, e eu tenho contemplado alguns choros pesados na vida dela. E tem pessoas que não têm nem mais força para chorar. Uma vida, essa vida deplorável, miserável, do mundo das drogas. E a minha irmã é serva de Deus, e eu tenho contemplado alguns choros pesados na vida dela. E tem pessoas que não têm nem mais força para chorar. Tem gente que não tem nem mais força para chorar. Quem sabe eu e você nessa noite, nós não temos nem mais força para chorar, apenas gemimos. Porque nós derramamos tantas lágrimas em prol de algo que está acontecendo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que quando a gente quer chorar, a gente se debruça sobre o joelho, não pinga mais uma lágrima, é só gemidos. Mas o interessante é que a Bíblia diz que quem intercede por nós é o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. E aí a gente tem que depositar nossa esperança no Senhor. Davi, ele chora e de repente, escute, enquanto Davi está chorando amargamente, diz a Bíblia que aqueles que restaram começaram a tramar o seu apedrejamento. Começaram a tramar o apedrejamento de Davi. E o que Davi faz? Ele vai buscar força naquele que não se cansa. No versículo 6 de 1 Samuel, glória a Deus, diz assim: Davi muito
angustiou. Dá 5 minutos. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. E a gente compreende, irmãos, prestem atenção. Quando alguém está em amargura, ele não consegue abraçar. Quando alguém está em amargura, ele não consegue ter uma visão de Deus. Muitas das vezes, não são todos. Quando alguém está em amargura, quando alguém vai dar um abraço, quando alguém liga para perguntar, irmão, como é que você está? Por que você não vai mais para a igreja, irmãos? O que aconteceu com você? Oi, irmã, a senhora era do ciclo de oração. O que aconteceu? Eu não vejo mais a senhora na igreja. E muitas das vezes ela vai desligar na tua cara, ou vai, quem sabe, abrir um sorriso, e vai achar uma falha, e muitas das vezes quem está ligando. Eu não vou para a igreja porque a igreja é assim. Eu não vou para a igreja porque os irmãos é assim. Mas o interessante é que Davi aqui, ele está sofrendo uma angústia, uma amargura por o que aconteceu na cidade, porque levaram as mulheres, as suas filhas. E quando ele começa a chorar, o povo trama a sua morte. O interessante é que ele vai usar uma estratégia. Davi, ele vai sair no meio do tumulto e da multidão, e ele vai ao encontro do Senhor. Diz a Bíblia que Davi, agora, ele chama o profeta Abiatar. E quando ele chama o profeta, ele estraga a história sacerdotal. Consulte ao Senhor para mim. E quando o profeta faz a consulta ao Senhor, no versículo de número 8 de 1 Samuel, no capítulo 30, diz assim: então consultou Davi no Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando. Olha a pergunta de Davi, irmãos. O povo quer matar, o povo está perseguindo. O povo está perseguindo, o povo quer matar eles. Ele sai do meio do barulho, ele sai do meio do movimento, e ele vai buscar o Senhor, ele vai consultar o Senhor. E muitas das vezes eu e você, quando estamos passando por alguma prova, quando estamos sofrendo por alguma coisa, nós não temos o mesmo discernimento de Davi. É por isso que Davi é chamado segundo o coração de Deus. Não era porque Davi era perfeito, não. É porque todas as vezes que tinha algo errado, Davi consultava o Senhor. Davi, em poucas vezes que ele tomou a decisão de não consultar a Deus, ele sofreu toda a consequência. Mas na grande maioria, Davi consultava ao Senhor o que era necessário fazer. E ele consulta ao Senhor: perseguirei eu o bando, alcançando ele? Respondeu-lhe o Senhor, resposta maravilhosa aqui: persegue. Olha Deus falando com Davi: persegue, Davi, de fato o alcançará, e tudo libertarás. No versículo 31, bota o versículo 31 para finalizar. Versículo 31 diz assim: que esperam no Senhor. No Salmo 128, se não me falha a memória, diz que os que confiam no Senhor, ou é o 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre firmes. Os que esperam no Senhor. O que é esperar no Senhor? Presbítero Daniel, é fácil. Talvez você ainda não entendeu o que é esperar em Deus. Porque talvez você ainda não entendeu o que é esperar em Deus é colocar na mão dele e deixar ele agir. Esperar no Senhor é como eu estou com algo aqui na mão. Isso aqui é leve, mas com muito tempo ele vai começar a ficar pesado. E quando ele começa a ficar pesado, eu começo a me cansar. Eu vou entregar só para você entender. Eu vou entregar aqui ao pastor Demi. Eu não tenho mais peso. Agora eu espero. Eu não canso mais, porque eu espero no Senhor. Nós precisamos aprender a entregar a Deus e esperar, irmão. Meus irmãos, eu sou prova viva disso. Eu já vivi, já paguei muito preço por tomar decisão sem esperar em Deus. Peraí, irmão Daniel, você consultou a Deus? Consultei, mas não esperei a resposta de Deus. E todas as decisões que eu tomei sem a resposta de Deus não deu certo. E aí a gente paga a consequência.
e ela é longa. O segredo é, coloca na mão do Senhor, espera o Senhor responder. Deus não é um Deus mudo, não. Deus é um Deus que fala. Só que para Deus falar, é necessário nós irmos ao encontro dele. É necessário nós darmos o primeiro passo. É necessário a gente sair do comodismo e ir buscar força em Deus. Em 1 Crônicas 16:11, se não me falha a memória, a Bíblia diz: olha, buscai o Senhor e a sua força. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai continuamente. Está lá no versículo de 1 Crônicas 16:11. E quando eu li esse versículo, eu disse: não há força fora de Deus. Peraí, mas estão falando de jovens? Sim. Não é questão de ser novo, não. Ele vai cansar. Nem que ele é mais viril do que nós que estamos mais velhos, mas eles vão correr, eles vão se cansar, eles vão se afadigar. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam, aqueles que esperam em Deus, eles renovarão a sua força. Está aí o segredo para nós renovarmos as nossas forças. Vou falar de um modo geral. Pegue aquilo que foi pregado aqui nessa noite. Não viva de maneira superficial. Não tente servir a Deus com a vida superficial, porque superficial se fala de algo raso, e aquilo que é raso, ele vai continuar sendo raso. Agora, quando você adentra mais profundo, confia aqueles que esperam em Deus, eles renovarão a sua força. Está aí o segredo para nós renovarmos as nossas forças. Vou falar de um modo geral. Pegue aquilo que foi pregado aqui nessa noite. Não viva de maneira superficial. Não tente servir a Deus com a vida superficial, porque superficial se fala de algo raso, e aquilo que é raso, ele vai continuar sendo raso. Agora, quando você adentra mais profundo, e não tem outra maneira se não for pela palavra, não tem outra maneira, põe só os seus pés, não tem outra maneira de Deus renovar as nossas forças se a gente não compreender o que foi pregado aqui nessa noite. Hoje aqui não foi falado sobre tudo, porque não dá tempo. Hoje aqui não foi falado sobre todo o contexto de Isaías 40, porque eu disse no início que Isaías 40 é uma palavra de consolo que o nosso Senhor está passando para o povo. Por quê? Porque Deus agora perdoou o pecado do povo. Deus agora vai pôr em liberdade os cativos. E ainda o que é mais gostoso é saber que ali o profeta está anunciando a vinda de Jesus Cristo. E quando ele diz: voz do que clama no deserto, porque nós sabemos lá no Novo Testamento que se refere a João Batista, aquele que veio adiante de Jesus Cristo. Mas João Batista, ele não é a pessoa principal do texto. A pessoa principal do texto é Jesus Cristo. É por isso que quando João Batista vê Jesus, ele fala: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu
Algo como